32 dias para o apocalipse. Microshorts, rosto perk e bimbo. Ela é Mikyon e está sempre tentando falar com o nosso protagonista, que é apenas um cozinheiro de aparência japonesa, um cara pobre e inútil, sem paz e sem habilidades sociais. Mas ela quer saber se ele tem a chamada janela de status que todo mundo está comentando. Ha ri e diz que ela é muito louca e ingênua. Essas coisas não são reais. Agora isso é mentira, porque ele realmente tem uma que é perfeita pra ele, o portal dimensional pessoal. Um portal que se abre em seu quarto idêntico a um jogo onde ele é um dos melhores jogadores. A internet tem falado sobre um asteroide que está chegando, e conectando o portal a ele sabe que ele definitivamente vai atingir, mesmo que as pessoas digam que as chances são muito pequenas. Não olhe pra cima, governo em ação. Quando ele recebeu o portal, decidiu instantaneamente se preparar. Pegou comida, uma mochila e mergulhou. Lá dentro, era exatamente como Seu ele telefone imaginava. estava fora de alcance, então ele pegou uma caneta e marcou seu primeiro dia lá. O portal funciona 100%. Então agora é hora de uma preparação real. O asteroide que vem trará inúmeras doenças, incluindo algo que destruirá todo o metal na Terra. As pessoas infectadas se transformarão em zumbis, e em poucos dias, a humanidade será jogada de volta à Era da Pedra. Após 6 meses, as doenças cessarão, e é quando as pessoas terão que agir rápido para reconstruir e repovoar. Estou disponível para a segunda necessidade se precisarem. Mas nosso protagonista tem uma enorme vantagem com seu portal. A doença provavelmente não atravessará ele. Então ele usou todo o dinheiro que economizou para comprar todos os tipos de suprimentos, armas, painéis solares e até muita comida. Sua loja já está fechada, e claro, a garota de shorts azul está dizendo que está triste, mas sabe que ele tem uma janela de status e deve tê-la usado para ganhar muito dinheiro. Agora, para ser honesto, eu não sei como aquela garota sabe disso. E é melhor manter distância dessas loucas. Mas olhando para o rosto dela dizendo, até a próxima, ok, talvez uma noite não faça mal. Vendo ela ir embora, nosso japonês comum sabia que, se quisesse, poderia conquistar aquela gata. Foi uma decisão difícil, mas salvar o mundo e sua vida foi o que venceu. Então agora, dentro do portal, a primeira coisa que ele faz é praticar habilidades com arco, porque neste mundo você não pode aumentar status apenas subindo de nível. A única maneira é através do resultado do treinamento e da caça. Puro Rock Lee. Ele puxa o arco e dispara a flecha, e assim como fez no jogo, acerta perfeitamente. Ele pensa, sou Legolas ou algo assim, mas não importa, porque por enquanto só pode atirar 5 vezes por dia. Já que tem namorada de mãos suaves, agora para o plano, ele precisa descobrir se realmente pode caçar monstros, e claro, criar aquela base apocalíptica suculenta para estocar suprimentos, e nada melhor por agora do que algumas maçãs solares. Então o cara vai procurar algumas pegadas de índio. Alguém cagou no chão e com certeza é um Goblin. E como ele não está perto de uma base, tem certeza de que esse cara está sozinho. Não sei como, mas o cara começou a seguir o Goblin pelo rastro das fezes. Era tarde da noite quando encontrou um Goblin Sênior. Você tem que ter sorte para passar dos 15 anos como Goblin, para ser honesto. E para nosso protagonista que acabou de entrar nesse mundo, esse era o alvo perfeito no nível 1. Mãos suaves prepara a flecha e dispara como uma bala no braço do Goblin, mas o velho jogou uma pedra na mão dele. Ele pegou sua cimitarra instantaneamente e a floresta virou Reino Unido em 2026. Apenas um festival puro de luta de facas. Meu irmão era cidadão britânico, infelizmente, e levou a primeira facada na perna, mas não se preocupe, porque ele correu pra cima do pequeno goblito e o derrubou no chão. Pequeno giro e ele foi finalizar, mas o velho verde santo conseguiu agarrar. Ele tentou falar coisas Goblin, mas foi tarde demais. Primeiro assassinato em 2 Mas por que ele está pins. montando no Goblin assim? Vamos lá, mãos suaves. Ainda bem que o verde deixou cair algumas ervas usadas para fazer um creme de cura. Mas bem ali, meu garoto viu Isso só uma poderia truta significar que ele estava na vermelha. região do urso coruja. E olha quem acabou de chegar pra dizer oi, irmão. Só podia pensar que ele estava agitado mesmo com o apocalipse nem começando. Mas espera, porque ele não está assustado. Irmão, conhece todos os padrões. Já que a coruja quer proteger a comida, ele só precisa evitá-la. Então ele se posiciona e grita pra criatura feia vir até ele. A garra do monstro veio direto pra ele, mas irmão foi todo Levi e desviou pulando no braço e subindo nele. Então usou sua lanterna como uma granada de luz, já que a coruja tem os olhos adaptados para a noite. Bum! Irmão está de volta ao seu quarto pela manhã. Depois de sair de lá, e a melhor parte, mesmo exausto, ele conseguiu trazer maçãs do sol do outro lado do portal pra casa. Logo depois é hora do encontro usual com a linda Makyung. Mesmo quando o irmão foi comer uns noodles, ela o encontrou e foi falar com ele. Essa garota sabe algo que a gente não sabe, porque está toda amigável, alegre e fazendo perguntas sobre a janela de status dele, mas nosso cara continua mentindo, dizendo que infelizmente não tem nada. Ele não vai se colocar em risco por essa beleza. Revelar sua janela de status ou qualquer informação sobre suas habilidades é o mesmo que desistir de uma mão. A tentação é enorme, literalmente, mas isso não é diferente de se entregar para ser devorado no apocalipse. Nobro, ser devorado por ela é exatamente o objetivo. Então, depois de mentir pra Baby, ele voltou para coletar mais suprimentos. Os itens que ele havia comprado finalmente chegaram. Depois de guardar tudo o que não usaria naquele momento, ele se equipa por completo para cumprir o objetivo que ainda restava, encontrar um lugar para construir um esconderijo dentro do portal. Ele se lembra de ter visto um lugar suspeito durante a caçada anterior e decide investigar. Olhando pela luneta, ele percebe pegadas de Cobalt e logo fica animado, pensando que tinha um plano para tomar aquele esconderijo. Ele começa a se preparar para incendiar a entrada da caverna. Mas assim que estava prestes a acender tudo, 2 kobolds aparecem. O protagonista não perde tempo e imediatamente saca o machado, cortando a cabeça dos 2 ao mesmo tempo. Com isso, ele sobe de nível e ganha mais 4 pontos. Agora que esses 2 foram resolvidos, o MC acende o fogo, e logo os kobolds que ainda estavam dormindo acordam por causa da fumaça. O plano é deixá-los confusos, para que ele possa eliminá-los todos de uma vez quando saírem. E com isso, o primeiro é derrubado sem nem ver o que aconteceu. Os outros 3 que ficaram veem o protagonista, tentam atacá-lo apressadamente, mas também são derrubados sem dificuldade. Com o problema dos kobolds resolvido, Kang dá uma olhada na janela de status, e assim conseguimos ver todas as estatísticas do garoto. Nível 1, 14 pontos, 8 de saúde, 10 de força, 7 de agilidade, 8 de destreza, 5 de percepção e atualmente sob efeito de exaustão. O MC pensa que mesmo que não receba pontos de status por subir de nível, ele logo deve desbloquear novas funções do sistema, se continuar subindo de nível. Acima de tudo, o objetivo que faltava finalmente foi alcançado. Agora ele tinha um lugar seguro para montar um esconderijo.
Claro, ele só precisava fazer uma limpeza completa primeiro. No dia seguinte, o protagonista estava completamente exausto, graças a todo o tempo que passou limpando o esconderijo. Então ele decide testar a eficácia da pomada que podia fazer com os itens que encontrou após caçar o Goblin. Após aplicar a pomada, o protagonista começa a pensar em como tem se arriscado para aumentar suas estatísticas e tem uma ideia para facilitar sua vida, mas ainda não nos é revelada. O que vemos a seguir é ele se preparando para construir o esconderijo no lugar que limpou no dia anterior. E justo quando ele estava carregando algumas caixas para o portal, Mokyung aparece de novo, dizendo boa tarde. Ela convida o protagonista para cortar o cabelo em seu salão, e ele vai. Enquanto corta o cabelo dele, ela fala sobre como descobriu que a janela de status estava relacionada à vida do sobrevivente. Todos os despertos dizem que já jogaram pelo menos uma vez, e Kang, fingindo surpresa, pergunta como ela descobriu essas coisas. É quando um cara loiro coberto de tatuagens aparece, que aparentemente é o informante de Mokyung. O nome desse cara é In-hak, e ele já teve uma briga com Kang no passado. In-hak comenta que veio ali para contar algumas coisas para Mokyung. Ele diz que está procurando um cara junto com seu grupo, e o apelido do cara que estão procurando é Kimbop Showa. Com isso, o protagonista percebe que eles estão atrás dele. In-hak pergunta a Mokyung se ela já decidiu se vai se juntar ao grupo dele ou não, enquanto continua agarrando ela, até que Kang diz que não sabe do que eles estão falando, mas que deveriam terminar isso depois. In-hak até reclama, mas o protagonista já libera sua aura, mandando ele ir embora educadamente, dizendo que é melhor não continuar, a menos que ele queira ser humilhado como da última vez. O loiro estremece no lugar e decide sair. Mokyung solta um suspiro de alívio e Kang, esperto, já pega o número dela, dizendo que é só por precaução. In-hak tenta arrumar confusão. Em casa e com o cabelo cortado, o protagonista decide dar uma olhada no que as pessoas na internet estavam dizendo sobre ele. Como ele esperava, um bando de gente o estava insultando de todas as formas e dizendo que ele tinha apagado todos os vídeos e fugido, igual ao loiro. O protagonista tinha apagado tudo muito antes do jogo começar a se tornar realidade, porque estava frustrado. Mas todos pensavam que ele queria guardar todas as informações só pra si. Depois de ver 1% do amor e afeto espalhados pelo Twitter, o protagonista ficou enojado com a humanidade e foi minerar em sua caverna. Usando tudo o que aprendeu em Minecraft, ele reformou o esconderijo inteiro, até que saiu para esperar o cimento secar e se deparou com um esqueleto bizarro que começou a brilhar e causou uma explosão enorme. O protagonista acorda assustado após a explosão, pensando que mal conseguiu escapar. Abrindo a janela de status, ele vê que subiu de nível e ganhou pontos. Então o sistema considerou o esqueleto derrotado. Ele abre o portal e volta para casa para tratar seus ferimentos e descansar. Algum tempo depois, pensando que precisava aumentar sua percepção, o protagonista decide tentar conseguir alguns itens. Ele se lembra que antes do apocalipse, há alguns eventos que com sorte poderiam render alguns itens para ele. O evento foi um incidente onde o corpo de um orc foi encontrado numa montanha. O protagonista pensa que tem que se preparar rapidamente para esse incidente. Mas primeiro ele encontra Miekung de novo, e nessa reunião vem a notícia menos óbvia de todas. Mifune está desperto. Depois que ela surpreendeu 0 pessoas, Kang finge não saber e diz que ainda não despertou e está com ciúmes. Agradecendo pela consideração de contar a verdade e todas as informações que sabia, o protagonista se despede dela. De volta em casa, ele compra um drone para explorar a floresta e aluga um carro antes de ir dormir. No dia seguinte, ele começa a preparar alguns materiais para caçar o orc, coloca tudo dentro do carro alugado e parte para a montanha. Quando ele chegou lá, o protagonista começou a procurar, mas a chuva e o nevoeiro na montanha dificultavam muito a visibilidade. Quando estava quase desistindo, um rugido monstruoso veio de trás dele. Ele se vira e vê um orc vermelho, que tem uma queda garantida de habilidade. Preparando-se para a luta, o protagonista imediatamente acende um sinalizador e o joga para atrair a atenção do orc. Quando o orc se vira para atacar o sinalizador, Kang abre o portal na frente dele, passa por baixo do orc até o portal e lança uma granada de luz. O orc nem tinha terminado de entender o que aconteceu, e o MC já saca um descascador de laranja e começa a desferir vários golpes de picada de mosquito. O monstro tenta retaliar com um golpe que o MC desvia abaixando-se, aproveitando para dar outra picada de mosquito no tornozelo. O orc sente na hora, cai de joelhos, mas o protagonista não lhe dá chance e saca uma bomba para enfiar na boca do orc. A explosão acontece e Kang está prestes a comemorar quando leva um soco forte no meio do peito que o manda rolando para longe. O monstro em chamas começa a caminhar em direção ao MC, que já começa a lamentar, achando que vai morrer assim. Mas como a história não pode acabar aí, o orc cai no chão, e Kang sobe de nível, recebe 10 pontos e a habilidade Instinto de Sobrevivência. Ao se levantar para procurar a drop do monstro, seu pulso começa a brilhar e ele recebe um relógio que aumenta a percepção em 2. Tendo conseguido tudo o que queria, o protagonista começa a pensar no que fazer com o corpo do orc. Na história do jogo, o governo encobriu a informação sobre o incidente, mas ele se pergunta se isso seria o certo a fazer. Se ele simplesmente deixar o corpo ali, ele pode se transformar em um esqueleto e explodir alguém. Depois de pensar por um tempo, o MC decide enterrar o corpo dentro do portal. E enquanto cava, sua nova habilidade é ativada. O instinto de sobrevivência ativa durante o efeito de exaustão, aumentando o instinto de combate, regeneração de estamina, regeneração de saúde e percepção. Mas assim que o efeito termina, o MC fica paralisado por um tempo. Graças à nova habilidade, ele rapidamente termina de enterrar o orc e volta para casa. No dia seguinte, o MC recebeu algumas das armas que havia comprado e uma visita de sua boa amiga, Mikyung, que convidou o protagonista para comer com ela. Kang pergunta do que ela queria falar com ele e ela responde que queria trocar algumas informações. Desde a última vez que se encontraram, ele havia dito que começaria a pesquisar o estilo de vida do sobrevivente.
Depois de comer, o MC mostra Mi-kyung a comunidade do jogo, para explicar o básico do jogo a ela, sem revelar que estava desperto. Depois de anotar as informações mais importantes, Mi-kyung comenta que recusou a oferta de entrar em um grupo de hacks, e que queria formar um grupo com o MC. Ouvindo isso, ele fica pensativo. Seu objetivo é alcançar o nível 10 antes do tutorial para desbloquear a loja do sistema. O problema é que, na vida de sobrevivente, o nível dos monstros sobe com o nível do jogador, então se alguém andasse junto com ele, acabaria simplesmente destruído sem poder fazer nada. Quando ele tenta recusar dizendo que ela poderia se transformar em zumbi, Mi-kyung diz que não é um problema, revelando que seu poder é teletransporte. Ela termina dizendo que mesmo que não possa formar uma equipe com o MC, ao menos espera que possam cooperar como aliados. Algum tempo depois, vemos Kang de volta ao seu esconderijo, construindo uma cerca de arame farpado na frente da entrada. Percebendo que as cortinas que colocou na entrada não manteriam o lugar quente, decide ir a uma marcenaria para encomendar uma porta. Voltando, ele anotava alguns lugares para saquear depois que o apocalipse começou, quando encontrou um velho amigo. O nome desse cara é Oh Hyun-jun, e ele é dono de uma academia. Eles conversam, e Hyun-jun diz que está preocupado porque acha que o mundo vai acabar. Um dos caras da academia contou a ele sobre a janela de status. A princípio ele não acreditou, mas o cara começou a levitar na frente dele para provar que era real. O protagonista diz que ainda não despertou, e Hyun-jun diz que ele também não. Ele continua dizendo que o cara da academia disse que ia para uma estação de transmissão para ficar famoso com seus novos poderes. Com isso, o protagonista percebe que em breve os despertos se tornarão de conhecimento público. Além disso, o amigo do protagonista diz que houve um tiroteio em Yoeto. E não só isso, mas todas as notícias sobre o ocorrido estão sendo apagadas, e a área onde aconteceu está isolada pelo exército. Quando Hyun-jun termina de contar isso, o protagonista sai correndo, dizendo que lembrou que tinha que fazer algo e que o visitaria depois. Em casa, o protagonista começa a organizar suas informações. A notícia controlada um dia depois do incidente com o Orc é muito suspeita para ser ignorada. Tudo está muito próximo da história do jogo, especialmente depois que o protagonista tentou mudar esse cenário. Ele chega à conclusão de que pode haver alguém por trás do governo que também tem informações precisas sobre o jogo. Analisando os principais suspeitos, o protagonista só consegue pensar no criador do Survival Life, ou em um de seus 3 amigos veteranos que jogavam com ele. Percebendo que não havia como descobrir quem realmente poderia estar trabalhando com o governo, ele decide deixar isso de lado por enquanto. 2 dias depois, o esconderijo do protagonista já parece um bunker de verdade, tudo organizado. Com tudo pronto por enquanto, ele começa a usar o drone que comprou para vasculhar os arredores. Não muito longe do esconderijo para onde o protagonista fugiu do urso coruja, o buraco onde ele tinha enterrado o Goblin foi desenterrado, e várias pegadas suspeitas estavam ao redor do local. Isso significava que seu esconderijo talvez não fosse tão seguro quanto ele pensava. Enviando o drone de volta, ele decide se preparar e ir vasculhar alguns lugares pessoalmente para obter mais detalhes. Mas justamente quando estava prestes a sair, ele recebeu uma notificação de um dos sensores de movimento na cerca ao redor do esconderijo. Indo verificar, ele encontra pegadas de um grupo de Goblins e decide segui-las. Quando o protagonista os encontra, eles estavam brigando por comida, então ele aproveita e acerta um golpe direto na cabeça do líder. Os Goblins mal percebem o que aconteceu, e outros já levam um golpe na testa. Os que restaram atacam o protagonista, que saca o machado e derruba mais 2. Outros 2 tentam atirar dardos nele, mas o capacete e o colete o protegem. Vendo que não funcionou, eles começam a cercar Kang, que joga uma granada de luz no chão assim que eles avançam. Aproveitando que os 4 ficaram atordoados, o protagonista os elimina todos de uma vez, ganhando 16 pontos e atingindo o nível 4. O instinto de sobrevivência se ativa novamente para cavar outro buraco e os Goblins são enterrados. Dando uma olhada no saque, ele pega mais alguns itens de cura, e no saque do líder encontra um sapo que produz o veneno paralisante usado pelos Goblins. Com uma fonte de veneno paralisante, o protagonista pode não só começar a usá-lo em armas, como também treinar sua resistência a ele. Ele chama o sapo de Jojo, e com isso o sistema registra o sapo como o animal de estimação do protagonista. Explorando um pouco mais, o protagonista encontra uma fonte de água perto do bunker que não tinha visto com o drone. Perto da fonte de água, ele também encontra algumas plantas crescendo ali que podem ser usadas para fazer pomada de cura. No dia seguinte, vemos o protagonista alimentando Diajo. Ele decidiu criá-lo em casa, porque o clima era mais adequado. Depois de armazenar alguns frascos do veneno paralisante, vemos que o protagonista exagerou um pouco na quantidade de pomadas que fez, então decide levar algumas para Hyun-jun. Enquanto conversam, Kang pergunta por que a academia está tão vazia. Hyun-jun diz que o cara da estação de transmissão espalhou algumas informações para os outros membros da academia antes de sair. Depois disso, todo mundo decidiu usar a academia como base e começou a se preparar para isso. O protagonista o questiona sobre isso, já que os guias do jogo deixaram claro que grupos com mais de 6 pessoas atraíam monstros. Hyun-jun responde que sabe disso, mas que não pode abandonar seus membros da academia, e pergunta o que o protagonista pretende fazer. Kang diz que ainda está pensando. Então Hyun-jun diz que, já que ele também não é um despertado, se não tiver para onde ir, pode se juntar a eles também. Mal sabe ele. Então eles ouvem um grito do nada. Kang corre para ver o que aconteceu, e quando olha pela janela, Mi-hyung está caída no chão. Ela começa a recobrar a consciência, confusa com os 2 preocupados. O MC pergunta se ela lembra o que aconteceu, e ela responde que só lembra de alguém atacando-a do nada. Hyun-jun fica irritado e vai procurar para ver se consegue encontrar quem foi. Kang fica preocupado e pergunta a Hyun se ela conseguiu ver quem era, mas ela diz que não viu nada, e que foi como se alguém tivesse tampado seus olhos. Ele então diz que se algo assim acontecer de novo, Mi-hyung deve se teleportar imediatamente, e que depois ele vai lhe dar um equipamento pessoal de defesa.
É explicado que em todo lugar infiltraram trolls, mas na vida dos sobreviventes era pior, já que a moderação do jogo nunca fez nada a respeito. Essa postura de ignorar relatórios de trolls, combinada com o fato de que o jogo já era impopular pela sua dificuldade absurda, é o que selou o fracasso do jogo em apenas um ano. De qualquer forma, a principal razão de só restarem 4 jogadores ativos no jogo era que eles tinham caçado todos os trolls restantes. O motivo dessa explicação agora é que os trolls parecem ter começado a agir na vida real. Para se preparar para isso, temos um salto temporal de 13 dias, no qual o MC treinou suas habilidades de combate. Como preparação final para o combate, o MC deveria escolher uma arma principal, mas ele ainda estava indeciso sobre qual escolher. Uma arma contundente seria ideal, já que a forma mais eficiente de lidar com eles é esmagar o esporo na cabeça deles. Por isso, ele pretende comprar uma Sync e desbloquear a loja do sistema. Mas ele se pergunta se isso também funcionaria bem em combates contra humanos, especialmente aqueles com poderes físicos. Enquanto pensa no que fazer, o MC ouve um grito, e aparentemente algo se machucou perto do bunker. Quando chega ao local para verificar, ele encontra um enorme lobo deitado ali. Ele se pergunta se era um lobo solitário que se perdeu, ou se tinha perdido uma luta ali. Quando ele vai examinar as feridas para tentar descobrir, um filhote o cabeceia pelas costas, derrubando-o no chão. Vendo isso, o MC percebe que o lobo caído deve ter sido a mãe daquele filhote. Ele pensa no que fazer enquanto começa a cavar um buraco. Se o corpo da loba ficar ali, sendo um monstro, vai se transformar em esqueleto, e mesmo que não, acabará atraindo algum monstro. Kang lembra do filhote que teve quando era mais jovem, e lembra como se sentiu quando perdeu seus pais, então decide ficar com o filhote. Ele explica ao filhote que o deixará visitar a mãe sempre que quiser e que vai cuidar dele até crescer, mas em troca gostaria que o filhote o ajudasse. Enquanto oferece um pedaço de carne, ele pergunta ao filhote se gostaria de ir com ele, o que ele aceita rapidamente. Ele então nomeia o filhote de Dingo, e o sistema o registra como o animal de estimação do protagonista. Pouco depois disso, vemos o MC treinando Dingo, e com isso podemos ver que ele é realmente muito esperto, obedecendo a todos os comandos do MC magistralmente. Percebendo como teve sorte de tê-lo encontrado, Kang fica muito animado, até que seu telefone toca. Quando olha, vê que é Hyun-jun, que lhe diz para pesquisar levitação na internet. Depois de fazer o que o amigo disse, o MC encontra vários artigos falando sobre um cara flutuando, se autodenominando o primeiro super-humano do mundo. O artigo também diz que ele falou sobre o apocalipse que estaria chegando em breve, com zumbis e monstros. Nos comentários, vemos várias pessoas não acreditando em nada disso, e na comunidade dos despertos, vemos muitos deles xingando o cara por expor tudo pra todos. Depois de ver tudo isso, o MC decide que precisa fazer um uso ainda melhor do tempo que tem restante. Então ele chama Dingo para explorar imediatamente. A principal razão de ele ter decidido explorar com Dingo foi para se preparar para o próximo evento, o incidente com Hobgoblin. Para isso, ele precisava garantir que Dingo seria capaz de rastrear goblins corretamente. Além disso, ele também precisava saber como o filhote se comportaria em combate. Enquanto caminham, Dingo começa a reclamar depois de comer uma planta. O protagonista vai verificar e percebe que era pimenta do reino, dizendo que definitivamente recompensaria o cachorro mais tarde pela boa descoberta. Depois de pescar um pouco, eles decidem voltar para casa. No dia seguinte, vemos o restaurante do protagonista completamente depenado. Durante um apocalipse, é natural que os sobreviventes tentem saquear os comércios que encontram, então isso foi necessário. Enquanto o protagonista observa o lugar, Hyun-jun aparece, comentando que parece que todos tiveram a mesma ideia e que ele também tinha esvaziado a academia no dia anterior. Kang logo pergunta o que Hyun-jun está fazendo ali, e ele responde dando um estalo na testa do protagonista. Ele diz que o protagonista não falava mais com ele, então decidiu ir lá verificar se Kang ainda estava vivo. Vendo o estalo, Dingo começa a rosnar para Hyun-jun, que logo pergunta desde quando o protagonista tem um husky tão adorável. Kang então responde que era seu novo animal de estimação, e pergunta novamente por que Hyun-jun se deu ao trabalho de ir até lá. Hyun-jun diz que estava genuinamente preocupado com seu amigo, especialmente porque descobriu quem atacou Mi-kyung. Ele revela que os responsáveis são Kim Cheo-jun, junto com seu grupo, do qual Oh In-hak também faz parte. Segundo Hyun-jun, esse grupo tem um esconderijo no sopé de uma montanha, não muito longe dali. O protagonista pergunta como seu amigo descobriu tudo isso. Então ele diz que perguntou a Han Jin-sung, o cara que apareceu levitando no programa de transmissão. Jin-sung disse que até se encontrou com um grupo de Kim Cheo, mas todos nesse grupo eram um bando de esquisitos, o que o fez recusar a oferta de se juntar a eles na hora. Juntando esses eventos com as mulheres da academia começando a sair, dizendo que foram chamadas por um grupo de despertos, Hyun-jun tinha certeza de que eles estavam por trás do ataque. Aproveitando o assunto, ele também comenta que o grupo que formou com os membros da academia caiu para apenas 4 pessoas. Kang fica surpreso, já que há poucos dias havia cerca de 20 membros. Então, Hyun-jun explica que seu grupo tem apenas 2 despertos, então é natural que as pessoas procurem melhores oportunidades. Ele não os julga, estão cuidando de si mesmos, assim como ele cuida da filha dele. A conversa deles é interrompida por um grito de socorro vindo do telefone do protagonista. Ele verifica a localização e, com uma expressão séria, pede a Hyun que cuide do Dingo por um momento. Em outro lugar, vemos In-hak dizendo a Mi-kyung para descer de onde ela estava. Ela grita dizendo que recusou se juntar a ele, mas ele continua a persegui-la. Ele diz que ela deveria reconsiderar, mas os outros dois dizem que farão do jeito deles. Kim Cheo-jun diz para ela descer enquanto ainda está sendo educado, e Ma Jong-in diz que ninguém vai ouvi-la naquele lugar. O que eles não sabiam é que o protagonista já estava escondido ali. Ele se prepara e lança uma pedra diretamente no ombro de Kim Cheo, fazendo-o largar o bastão que segurava. Os outros dois tentam ver quem fez isso, mas o protagonista já está ali e dá um golpe forte no queixo de In-hak. Indo atrás do último, ele desvia do ataque e faz ele beijar a parede. Quando Kang se vira para perguntar se Mi-kyung estava bem, ela grita avisando sobre o golpe vindo por trás.
O ataque passa raspando, mas ainda danifica o capacete do protagonista. Para piorar, os outros dois começam a se levantar, e Inhak começa a liberar poder elétrico. O protagonista parece um pouco inquieto, mas quando Inhak está prestes a disparar poder em sua direção, Jingo aparece e morde seu braço. Naquele momento, Hong Jun também aparece no telefone com a polícia, e os três decidem se retirar. Quando Hong está prestes a perguntar se o protagonista está bem, Mi-kyung teleporta e aparece toda preocupada com ele. Vendo seus dois amigos preocupados, ele começa a lembrar dos amigos dentro da vida de sobreviventes. Recolhendo-se, ele pede a Hong Jun para aceitar Mi-kyung em sua equipe, e diz que tem algo para fazer, despedindo-se deles. No caminho de volta para casa, Kang volta a melhorar o bunker. Enquanto ele constrói, pensa em seus amigos. Por mais que ele queira confiar neles o suficiente para contar sobre seu poder, isso não é possível. Sua habilidade foi feita para ser usada sozinho. Ele precisa subir de nível e adquirir habilidades. Isso ficou claro na luta com a gangue da montanha. Com o sistema de aquecimento instalado, falta pouco para o bunker estar completo. Algum tempo depois, vemos uma reportagem sobre o asteroide que iniciará o apocalipse. É explicado que graças à órbita de Júpiter, o asteroide foi dividido em duas partes. O protagonista lembra que no jogo, um pedaço menor do asteroide caiu no mar primeiro, resultando na chegada de zumbis ao porto Gumption. Dando uma olhada na reação da comunidade despertada, ele encontra uma postagem de alguém conhecido. My Dream era o apelido de alguém famoso por ser gentil com novatos e que também havia jogado com o grupo de veteranos algumas vezes. Esse jogador está procurando os 4 veteranos, dizendo que eles construíram um bunker com suprimentos para 5 pessoas por 3 anos. Por enquanto, o MC decide apenas salvar aquela postagem. Ele não tem intenção de ser o primeiro a entrar em contato, mas quer ficar alerta caso algum dos outros 3 veteranos o faça. Voltando ao bunker, podemos ver que as últimas melhorias foram finalizadas. Sentindo-se extremamente satisfeito com o resultado de seu trabalho duro, o protagonista finalmente decide descansar, mas é interrompido pelo latido de Jingo. Correndo para verificar o que aconteceu, descobrimos a razão da hostilidade de Jingo, um grupo de lobos com dentes afiados na frente do bunker. Observando a reação de Jingo, o protagonista deduz que esses monstros foram responsáveis pela morte da mãe de seu companheiro. O problema é que, naquele momento, ele não tem chance de vencer uma luta contra esses monstros, e se tentar correr para pegar uma arma apropriada, será atacado imediatamente. A única maneira de escapar dessa situação é fazer os inimigos recuarem. Isso pode ser possível, porque esses monstros são cautelosos e sempre seguem o Alpha, que é quem decide se é seguro atacar. Se Kang conseguir assustá-lo, todos o seguirão. Como qualquer tipo de lobo, esse monstro também é fraco a cheiros fortes, e felizmente, o protagonista tem spray de pimenta. Mesmo que o spray não o mate, ao menos o afugentará do bunker. O problema é que, se o monstro decidir avançar, o MC não terá como escapar. É quando Kang tem uma ideia. Ele joga a faca na direção do Alpha, que fica irritado e pula em direção ao protagonista. Quando o monstro está quase lá, ele bate de cara no portal que o MC abre. Fechando o portal após o plano funcionar, ele usa o spray de pimenta, que deixa o Alpha atordoado. Como esse MC não perdoa um inimigo atordoado, ele avança imediatamente com o descascador de laranja e dá um tapinha no olho do Alpha. Depois desse golpe, o Alpha decide fugir, e todos os outros lobos de dentes afiados o seguem. Jingo começa a se esfregar no protagonista, que desaba aliviado por ter sobrevivido. Fazendo carinho nele, promete que vingará a mãe de seu companheiro. Algum tempo depois, vemos Kang voltando para casa, perdido em pensamentos, até que Hyun-jun veio e o cumprimenta. Desta vez, Hyun-jun está acompanhado por uma amiga da academia, que comenta que ela queria comprar algumas armas, não acreditando no desastre do colapso do ferro. Ela passa algum tempo encarando o protagonista até finalmente lembrar onde já o tinha visto antes, no restaurante que ele costumava ter. Percebendo que ainda não tinha se apresentado, ela o faz. O nome dela é Cho Soo-young, uma doutora. Descobrir que ela é médica anima o protagonista a explicar o básico sobre o início da vida de sobrevivência, assim como tinha feito com seus amigos antes. Depois de toda a explicação, ela acredita em Kang. Ela percebe a certeza com que ele explica tudo e pergunta se ele é um despertado. Rapidamente, o protagonista nega, mas fica surpreso com o quão perspicaz ela é. Então a vemos pedindo para se tornar sua amiga, e cortamos direto para o dia seguinte sem uma resposta. O protagonista prepara uma lança improvisada dentro de seu bunker. Chamando Jingo, ele diz que naquele dia eles iriam se vingar daqueles lobos afiados de presas. Quando finalmente encontram os monstros, o protagonista percebe que restam apenas 4 deles. Usando a mira, ele descobre o que aconteceu. O urso coruja os encontrou primeiro. Sem o Alpha para coordená-los, e com seus números drasticamente reduzidos, eliminar esses monstros se torna uma tarefa fácil. Um deles percebe o protagonista e investe contra ele, mas é parado por uma rede. Enquanto a criatura estava imobilizada e assustada, o protagonista diz para não se preocupar, porque o fim será rápido. Os outros 3 lobos percebem o protagonista. Ele corre para se esconder, e todos investem atrás dele. Um que veio de cima foi atordoado pelo spray de pimenta. Outro que veio de lado é imediatamente esfaqueado pela lança. E o último vindo do outro lado leva uma cabeçada de Jingo. Vingança concluída com sucesso e como bônus, Kang alcança o nível 5, ganhando mais 9 pontos. Além disso, uma nova característica foi adicionada ao poder do protagonista. Agora o portal é invisível para os outros e lhe permite ver e ouvir o que está do outro lado. Empolgado com as novas melhorias, ele se pergunta quão forte poderia ficar ao subir mais de nível. 2 dias depois, o protagonista usou o drone para observações mais detalhadas dos arredores. O único perigo que ele encontrou foi um acampamento de goblins a cerca de 3 km de distância. A julgar pelo tamanho, aquele acampamento provavelmente tinha hobgoblins, então seria difícil eliminá-los por enquanto. Com a segurança da área garantida, o protagonista decide mapear a região ao redor do bunker e cavar uma trincheira para aumentar a eficácia da cerca de arame farpado.
Ele também comprou ainda mais materiais e ferramentas, observou o esconderijo das gangues da montanha e alugou uma motocicleta e uma mini escavadeira. Além disso, Ryoudeo continuou produzindo veneno paralisante constantemente, tanto para treinar resistência quanto para as armas. Mas no presente, o protagonista está olhando uma postagem na comunidade dos despertados dizendo que o sobrevivente 1 entrou no meu sonho. Com isso, sua principal suspeita sobre quem poderia estar por trás do governo desmorona. O sobrevivente 1 sempre foi um colecionador de itens, então faria sentido exigir toneladas de itens do governo em troca de informações. Kang acha que ainda há a possibilidade de ser um blefe, mas não sabe se meu sonho teria motivo para fazer algo assim. Pensar nisso não o levará a lugar nenhum, e se o sobrevivente 1 realmente entrou no meu sonho, uma mudança de planos é necessária. O protagonista se disfarça e vai a um cybercafé para criar uma nova conta para contactar meu sonho. Eles decidem se encontrar em uma sala de chat de realidade virtual para confirmar suas identidades. Meu sonho pergunta se o protagonista que estava usando aquele avatar ridículo era um dos veteranos. Tudo misterioso. Ele diz talvez sim, talvez não. Então meu sonho decide fazer algumas perguntas para confirmar. Primeira pergunta, qual é a altura máxima que um lobisomem pode pular? Resposta, 3 metros. Segunda pergunta, qual é a fraqueza de um urso coruja? Responda, Bright Light. Terceira pergunta, quais são as formas e estágios da evolução de um zumbi? Responda, os zumbis não são capazes de causar infecção. Eles apenas consomem nutrientes até se transformarem em ghouls. Mas antes disso, alguns deles se tornam zumbis aprimorados. Finalmente, meu sonho pergunta quantos eventos existem antes do apocalipse. Kang se recusa a responder essa pergunta, mas já era prova suficiente de que ele era um dos 4 veteranos. Ele pede para falar com o sobrevivente 1, mas meu sonho recusa, dizendo que não podia falar com ele naquele momento. Depois que ele começa a dizer um monte de coisas desconexas e se despede do nada, o protagonista percebe que era uma armadilha. Meu sonho estava apenas ganhando tempo para rastrear o endereço IP do MC desde o início. Nesse momento, alguns homens de terno entram no cybercafé, bloqueando a saída. A recepcionista fica ali, parecendo meio perdida, mas o chefe já a agarra pelo braço e usa um poder mental, ordenando que ela fique quieta. Percebendo isso, o MC vai para o banheiro e abre seu portal para escapar. Depois de vasculhar todo o lugar e não encontrar o protagonista, o chefe pensa que ele tem poderes de movimento, e ordena que os capangas procurem na área ao redor de toda a região. Testemunhando toda a situação, Kang toma uma decisão. Ele se prepara e decide resolver esse problema. Enquanto meu sonho pensa em qual dos veteranos o protagonista pode ser, ele é pego de surpresa por trás, já recebendo um corte de uma lança coberta com veneno paralisante. Imobilizando-o, o MC diz que o apocalipse ainda não começou, então o sistema PK provavelmente ainda não está funcionando. Em outras palavras, não deveria haver penalidades se ele o eliminasse ali mesmo. Percebendo a situação em que estava, meu sonho para de resistir, e o MC pega todos os pertences que ele tinha, dizendo para considerar isso o preço por tentar enganá-lo e controlá-lo. Kang deixa claro que, se houver uma próxima vez, ele o eliminará, e então o nocauteia. Depois que o grupo de My Dream foi embora, o protagonista também voltou para casa e começou a analisar os itens que pegou. Pelo seu ID, sabemos seu nome, Quantum Joan, dono de um clube de golfe e 3 bunkers. Checando algumas informações em seu telefone, ele vê uma das hipóteses de My Dream sobre o tempo de jogo influenciar quão bom é o poder que uma pessoa despertada recebe. Por enquanto, não havia como provar essa teoria, então o protagonista apenas se concentra em treinar com seu novo brinquedo, quando começa a ouvir várias notificações. Checando a comunidade dos despertados, ele tem certeza. O segundo evento antes do apocalipse começou. Chegando ao local com Dingo, eles começam a procurar os goblins. Encontrando alguns corpos, o protagonista percebe que os policiais ainda estão vivos, mas estão paralisados e tiveram suas armas roubadas. Ele chama os serviços de emergência para eles e dá instruções sobre o que fazer com os corpos dos goblins, e logo depois continua procurando pelo resto deles. Se as armas dos policiais foram roubadas, então há a chance de haver um goblin dourado no grupo, e ele não pode deixar que outra pessoa o consiga. Em outro lugar, vemos 2 coadjuvantes lutando contra um grupo de goblins. Um deles é um não despertado agindo como tanque, enquanto o outro é um despertado com poderes de telecinese que está jogando pedras nos goblins. Eles trocam alguns ataques até que um dos goblins consegue atingir o despertado. Quando os goblins os atacam, flechas começam a eliminar todos os goblins, salvando os coadjuvantes. Vendo nosso Legolas, ele pensa que graças àqueles coadjuvantes, pode confirmar que os outros despertados não chegaram à montanha a tempo. Com essa informação, ele pode começar a executar seu plano. Primeiro, ele chama a atenção de um goblin para atraí-lo até o portal, e então o elimina lentamente. Então os gritos chamam até a atenção do líder. Vendo o subordinado eliminado sem ninguém por perto, ele fará com que os outros goblins procurem na área quem é o responsável. É quando mais goblins também se aproximarão do portal para que o protagonista possa eliminá-los todos de uma vez. Tudo estava indo bem, até que o Hobgoblin esbarra no protagonista. Sem outra escolha, Kang decide se arriscar e bloqueia um golpe pesado que o lança para trás contra uma árvore. No momento em que o protagonista estava prestes a ser finalizado, seu instinto de sobrevivência se ativa e ele corre em direção ao Goblin Dourado, acertando um tiro na cabeça. Depois de guardar o saque do Goblin Dourado dentro do portal, o protagonista acerta 2 balas de chumbo no braço do Hobgoblin que estava correndo em sua direção. Com o monstro abatido, o protagonista começa a fazer vários cortes nele, vencendo a luta, alcançando o nível 6, ganhando 18 pontos e obtendo a habilidade de percepção territorial. Essa habilidade permite ao usuário perceber e reagir a tudo dentro do seu campo de visão. Finalmente, o protagonista também recebeu um par de luvas que aumentavam sua destreza em 2, mas logo teve que entrar no portal para escapar de uma equipe de busca que se aproximava. No dia seguinte, o vemos acordando e se arrependendo de ter ativado seu instinto de sobrevivência.
Ao verificar o saque do Goblin Dourado, ele encontra uma faca de mitril imune ao colapso de ferro, um punhado de uvas de visão noturna e alguns outros itens úteis. Assim que o protagonista termina de checar seus novos itens e sai do portal, ele é bombardeado por mensagens de seus amigos preocupados com ele. Perguntando-se se algum dia em sua vida já foi tão popular assim, ele decide ir para a academia de Hyungjun. Chegando lá, é recebido por Mi-chun e Hyungjun, que o apresenta a dois membros do grupo que ele ainda não conhecia, Lee Kyung-hun e Kim Bo-ha. Eles estavam preocupados com o protagonista por causa das notícias daquela manhã. Um médico que dissecou um dos goblins do dia anterior avisou a todos para se prepararem para o apocalipse. Além disso, o presidente disse que investigaria o paradeiro do criador de Survivor Life e começaria a ouvir as opiniões dos despertos. Sabendo de tudo isso, Hee-jun pergunta a Kang o que ele planeja fazer, já que estava pensando em aproveitar as informações que o protagonista possui. Antes que o protagonista possa dizer algo, Hee-jun interrompe, dizendo que eles não deveriam fazer isso. Ele diz que os goblins só dão pontos e que, se um desperto pegasse um, subiriam 1 ou 2 níveis de uma vez. Então seria melhor apenas focar em estocar suprimentos como eles já estavam fazendo. Vendo a quantidade de bobagens que esse cara está dizendo, o protagonista tenta intervir, mas é interrompido por Kim-jun novamente, que pergunta se ele já jogou Survivor Life. Ainda escondendo que é desperto, Kang responde que não, mas que tinha muita informação da comunidade. Kim-jun zomba dele, dizendo que não é bom depender da comunidade. Percebendo que não havia nada a fazer, o protagonista decide ir embora. Ele odeia dar informações para esse tipo de troll. Seus amigos tentam convencê-lo a ficar, mas ele diz que tem algo para fazer e que os verá mais tarde. Algum tempo depois, ele se encontra com Cho Soo-yeon. Ela queria encontrá-lo para entregar alguns remédios e antibióticos, além de deixar seu endereço com ele. Os dois se despedem e o protagonista parte para fazer mais compras. Aproveitando a expansão que fez em sua área protegida, ele construiu um armazém fora do bunker, enquanto o mundo começava a ficar cada vez mais caótico. Cada vez mais discussões estavam sendo transmitidas na TV. A ONU começou a realizar reuniões de emergência e a NASA percebeu que a trajetória calculada para o asteroide estava errada. Agora o mundo sabia que era somente uma questão de tempo até aqueles 2 pedaços de asteroide atingirem a Terra. Se passaram 4 dias e agora o protagonista está no porto de Gamcheon, o lugar onde ocorrerá o próximo evento antes do apocalipse. Depois de verificar que não havia ninguém por perto, o protagonista começa a se preparar para o evento dentro de um prédio abandonado. Ainda é possível que ele possa se transformar em um zumbi lá, mas é impossível escapar das esporas, e faltam apenas 5 dias para o apocalipse. Então não faz diferença se ele se transforma naquele dia ou depois. Quando recebe o alerta no telefone, ele percebe que o evento começou. Um tsunami varre toda a costa, provocado pelo impacto do asteroide. Saltando do prédio abandonado com seu barco, o protagonista segue para a embarcação o mais rápido que pode. Chegando ao seu destino, ele não sente nada de errado consigo mesmo, então pensa que realmente é imune aos esporos. Enquanto o protagonista corre em direção aos zumbis, é explicado que na vida dos sobreviventes, os zumbis são diferentes do tipo convencional. Em vez de infectar aqueles que atacam, eles veem tudo como presa, e têm a habilidade de ficar mais fortes quanto mais comem. O protagonista elimina facilmente os 2 zumbis que o recepcionaram, mas não baixa a guarda. Ele não quer cometer o mesmo erro que cometeu lutando contra o orc, então avança com cuidado, eliminando todos os zumbis em seu caminho. Quando ouve um tiro, ele decide correr na direção dele para ajudar um possível sobrevivente, mas chega atrasado. Saindo da área depois de pegar o que queria, outra pessoa passa pelo protagonista, indo em direção ao navio. No dia seguinte, ao ver as últimas notícias, Kang decide contatar o governo para dizer o dia exato em que o apocalipse começará. Depois de compartilhar algumas informações, a resposta do governo foi imediata. Os militares tomaram o controle de tudo e um toque de recolher foi instaurado. O protagonista acha que a resposta foi perfeita. Se ele soubesse que a reação seria assim, teria compartilhado suas informações mais cedo, mas agora não adianta ficar preso ao passado. O apocalipse é inevitável, e ele já tomou sua decisão. Ele não é um herói, apenas uma pessoa comum que quer sobreviver. Dentro do portal, podemos ver o quanto a base do Kang evoluiu. Graças ao lockdown, ele dedicou todo o seu tempo ao outro mundo, organizando suas coisas, cavando seu fosso e patrulhando com o Dingo. Um dia antes do apocalipse, surgiu um problema. Um grupo de besouros entrou pela portinha do Dingo e levou 2 geleias de batata doce, deixando uma uva murcha como pagamento. O protagonista gostaria de ir atrás deles imediatamente, mas não pôde, então apenas trancou a portinha, para a tristeza do Dingo. Saindo do portal, ele vai encontrar o grupo de Hyungjun. Mesmo com o lockdown, todos se reuniram a pedido do protagonista. Naquele momento, somos apresentados ao último membro do grupo que ainda não tinha aparecido, Yu-hyun. Ele é um despertado, mas não jogou o suficiente para ter informações relevantes. Além disso, ele é engenheiro eletricista. Com as apresentações feitas, começa uma troca de informações. A maior parte já era conhecida pelo protagonista, mas era importante que os outros soubessem. O objetivo dele era usar as informações compartilhadas para determinar o dia do apocalipse, sem revelar que era um veterano do jogo. Kang entrega a todos um guia detalhado do tutorial do jogo e diz que obteve aquela informação porque assistiu aos vídeos do Kimbap Joe. Ele pede desculpas por ter escondido isso até então e pede a todos que sigam as instruções à risca para sobreviver. Na manhã do dia seguinte, vemos o protagonista treinando sua resistência à paralisia, se equipando, comendo junto com o Dingo e aguardando a transmissão que vimos no início da história. Como esperado, os momentos finais antes do início do apocalipse foram um inferno na Terra. Pessoas lutando, enlouquecendo e eliminando umas às outras sem qualquer tipo de remorso. Enquanto Kim Cheol ameaça o protagonista que assistia do telhado, panfletos do governo começam a ser lançados por aviões.
Aproveitando o tempo antes do colapso da ferrovia, o protagonista pega sua motocicleta e sai para saquear alguns pontos estratégicos próximos à sua casa. Acelerando a motocicleta para desviar dos zumbis na rua. A primeira parada é uma farmácia, martelo na porta e portal aberto. Jim só vê suprimentos sendo jogados para dentro. Indo a uma loja de materiais de construção, o lugar estava fechado e seguro. O protagonista estava preparado para isso com um maçarico, mas o barulho atraiu os zumbis para ele. Normalmente isso seria um grande problema, mas a experiência no navio russo fez o protagonista perceber que os zumbis recém-transformados são fáceis de lidar. Eles ficam mais fortes conforme absorvem nutrientes, mas esses ainda não tiveram essa oportunidade. Então, até mesmo alguém inexperiente teria facilidade em lidar com eles, desde que soubesse seu ponto fraco. O protagonista continua eliminando vários deles e logo depois retorna ao objetivo original. O próximo local seria a delegacia de polícia local, mas o arsenal já havia sido saqueado quando ele chegou. Por sorte, ao sair do lugar, ele encontrou um corpo no estacionamento com uma mochila cheia de itens. O próximo ponto de saque foi uma loja de peças para motocicletas, onde ele pegou um quadriciclo off-road e alguns outros itens. Uma breve pausa dentro do portal para lidar com os efeitos negativos causados pela fadiga, e logo depois, volta a saquear. Mas enquanto ele saía pensando para onde deveria ir depois, Inhak aparece junto com Mushon. Esquivando-se de um ataque elétrico, o protagonista se esconde dentro do portal. Inhak diz a Muchan para continuar dando cobertura por causa dos zumbis, enquanto ele vai atrás do protagonista sozinho. Kang acha que o tutorial ainda não começou, então o sistema de PK não deveria estar funcionando ainda. Mesmo que esteja, a primeira morte só gera um aviso, então não seria um problema real acabar com esse problema agora. Enquanto isso, Inhak entra na loja procurando pelo protagonista e é surpreendido por ele, que o segura por trás ao sair do portal. Enquanto o segura, o protagonista pergunta por que está sendo caçado e descobre que tudo foi por causa de Mi Xiong. Irritado, Kang dá um chute nas costas dele e diz que vai lhe dar uma última chance. Ele lhe diz para parar de se aproveitar dos inocentes e seguir em frente. Inhak zomba do protagonista, dizendo que ele só foi lá para saquear, então os dois são igualmente egoístas e só se importam consigo mesmos, enquanto tenta atacá-lo com uma besta. O protagonista desvia facilmente do dardo e agradece a Inhak, dizendo que era verdade. Ele é um egoísta como ele e simplesmente não queria admitir isso. Depois disso, ele finaliza Inhak e ganha 50 pontos do sistema. Enquanto se recompõe após eliminar alguém pela primeira vez, Mahjong aparece e vê o corpo do loiro no chão. Em choque, ele nem percebe quando é cercado por zumbis. O protagonista apenas observa, pensando que por mais que não goste de nada daquilo, aqueles caras eram problemas. Eles extorquiam os inocentes e só se importavam consigo mesmos. Por mais que ele pense, aquele tipo de lixo não merecia viver no apocalipse. O sistema PK foi implementado 3 meses após o lançamento do Survivor Life, para reduzir o número de trolls. A intenção era boa, mas a regulamentação era terrível. A primeira morte resultava apenas em um aviso do sistema, e a terceira marcava o jogador como um PK. Na segunda morte, se o jogador não tivesse causado diretamente, o sistema avaliaria a taxa de participação, e assim ele poderia ser perdoado. Ser um PK proporcionava grandes quantidades de pontos e atributos, além de permitir roubar as habilidades da vítima. Claro, onde há aspectos positivos, também existem negativos. Além do fato de que um PK era forçado a continuar matando jogadores, se 3 ou mais jogadores estivessem no mesmo lugar, uma barreira apareceria e eles seriam obrigados a lutar. Isso poderia parecer vantajoso para o PK a princípio, mas em níveis mais altos, com apenas jogadores veteranos, era uma armadilha para o próprio PK. E como esperado, esse sistema ainda não está funcionando na vida real. Mesmo assim, o protagonista não pretende sair por aí matando pessoas. Sua regra pessoal é apenas responder injustiça com injustiça e viver em paz. Guardando os itens dos 2 corpos dentro do portal, ele parte para terminar sua rota de saque e depois de saquear tudo o que podia, vai a um supermercado. No início do apocalipse, os zumbis se concentravam imediatamente em qualquer lugar onde pudessem consumir nutrientes facilmente. Para iniciantes, esse seria um lugar a evitar ao máximo, mas para um veterano com milhares de horas de jogo, era uma oportunidade perfeita para subir muito de nível. Derramando gasolina na frente do mercado e sinalizando para Dingo logo em seguida, o protagonista espera até que seu companheiro atraia todos os zumbis para fora, jogando um isqueiro em direção à gasolina. Os dois entram no portal para se protegerem da explosão. O resultado deste plano é um salto para o nível 11, 116 pontos, e um novo upgrade no poder do MC chamado Slot Dimensional. Sabendo que o colapso do ferro começaria em breve, o protagonista volta para dentro do portal para guardar suas coisas e trocar seu equipamento por outros não metálicos. Ele ainda não tinha certeza se seu portal realmente conseguiria bloquear aquele desastre, então o reposicionou longe de sua base e decidiu esperar para ver. Tudo começou a desmoronar instantaneamente, mas as esferas de ferro que ele carregava dentro do portal permaneceram intactas. Enquanto ele ficasse lá dentro, esse desastre não o alcançaria. Voltando para a base, os Beatles voltaram querendo trocar algumas raízes por mais geleia de batata doce. O protagonista até ia ficar bravo com eles, mas eles eram tão fofos que ele deixou passar. Ele explica para os Beatles que não precisa de mais comida do que já tem por enquanto, então gostaria de trocar as geleias por outras coisas. Foi então que o líder dos Beatles ofereceu trocar minérios pelas geleias, e o protagonista concordou. Depois de assinar um contrato pelo sistema, ele entrega algumas geleias para os Beatles, que ficaram felizes e foram recolher os minérios. Verificando cuidadosamente o loot que conseguiu, encontrou alguns bons itens na bolsa de Inhak, incluindo uma faca de cerâmica. Vendo a qualidade dos itens, ele tem certeza de que precisa conferir a base da gangue da montanha, mesmo que decida não atacá-los. Enquanto verifica alguns HDs que pegou dos apartamentos que invadiu, descobre que Mi Kyung já foi uma idol. Ele decide apagar tudo ali, e segue para olhar a loja que foi desbloqueada no nível 10. A interface parece ser a mesma do jogo, e quando os itens são comprados, eles aparecem do nada. Isso faz se perguntar se um certo bug ainda funciona.
Quanto ao novo slot dimensional, é um subespaço que armazena até 5 itens. Graças a esse upgrade, o protagonista não precisa mais carregar suas armas no corpo, nem ficar puxando coisas do portal. Com suas coisas organizadas, ele decide partir para começar o tutorial. A noite está tão escura que é impossível ver qualquer coisa. Então o MC decide comer uma das uvas de visão noturna. Agora que pode ver claramente, ele começa a procurar um lugar seguro. Enquanto somos informados mais sobre o tutorial, uma das características da vida de sobrevivente é que o jogador raramente é avisado sobre o início dos eventos. O tutorial é uma exceção a essa regra. Como a parede de zumbis serve como um aviso de início, a maneira de desencadear a parede de zumbis é ser visto por um deles e pegar um item específico do tutorial. E a forma de fazer um item spawnar no tutorial é olhar para um local vazio por tempo suficiente. No entanto, se o item for pegado antes de aparecer completamente, ele será duplicado. E esse é um bug exclusivo do tutorial. Depois que o tutorial começa, há duas formas de completá-lo. A primeira é eliminar todos os zumbis na área, e a segunda é encontrar e derrotar o chefe do tutorial. Vemos o protagonista correndo sem parar. O tutorial sempre tem um checkpoint em algum prédio dentro de 3 km de onde começou, e o chefe só aparece depois de alcançá-lo. O prédio é sempre um lugar sem zumbis, e naquele momento o protagonista acabara de encontrar esse lugar. Depois de recuperar o fôlego, ele decide subir ao telhado para observar que tipo de chefe vai aparecer. Subindo, ele encontra Mi-kyung no topo da escada. Conversando com ela, descobrimos que todos os membros do grupo sobreviveram, mas Kyung-hoon insistiu que todos deveriam ficar juntos. Exatamente como o MC disse, os zumbis começaram a ser atraídos pelo grupo de mais de 6 pessoas, e enquanto fugiam, acabaram chegando lá. Kang explica para ela que um zumbi aprimorado logo aparecerá ali, e que depois de derrotá-lo, os zumbis restantes se dispersarão. Se eles fugirem ou se esconderem durante isso, o tutorial terminará. Quando o chefe aparece, os poderes de ambos são selados, e ele pergunta se ela falou sério quando disse que confiava nele. Depois que ela confirma, ele pede para ela distrair os outros zumbis enquanto ele derrota o chefe. Enquanto se preparava, ele percebeu que seu espaço dimensional ainda funcionava. Ele deduz que o nível do zumbi fortificado ainda era mais baixo que o dele, então seus upgrades de poder não foram selados corretamente. Aproveitando isso, ele tira seu arco e flechas e sinaliza para Mi-kyung começar a chamar a atenção do zumbi. A flecha é disparada, mas acaba atingindo o ombro do monstro devido à baixa visibilidade depois que o efeito das uvas passou. O protagonista se prepara e pula em direção ao chefe, imobilizando-o no chão para finalizar o serviço. Foram ganhos 10 pontos e os poderes foram desbloqueados, mas por causa da diferença de nível, nenhuma habilidade foi adquirida. Procurando algum item ao redor, o protagonista encontra duas pulseiras que aumentam a percepção em 2. Quando Mi-kyung aparece dizendo que atraiu os zumbis e se teleportou de volta, ele pensa que esses itens provavelmente foram algum bônus por completar o tutorial, e não uma queda do chefe. O sistema notifica que ele ganhou mais 17 pontos, e Kang entrega uma das pulseiras para Mi-kyung. Querendo se encontrar com o resto do grupo, eles vão em direção à academia, e dentro encontram Hyung-jun esperando por eles. Após se cumprimentarem, começam a conversar sobre tudo o que aconteceu até agora. A partir disso, aprendemos que Hyung-jun e Yoo-hyun não só não receberam itens após terminar o tutorial, como também não encontraram o ponto de verificação. Mesmo depois de procurar muito, não havia um único lugar sem zumbis. Isso faz o protagonista pensar que o tutorial estava se ajustando de acordo com o nível de quem o estivesse fazendo. Além disso, aprendemos que agora é possível ganhar pontos apenas fugindo dos zumbis, ou ajudando outras pessoas a fugirem, facilitando para os não combativos acumularem pontos. Finalmente, também aprendemos que todos que sobrevivem ao tutorial despertam. Então eles começam a falar sobre quais poderes conseguiram. Hyung-jun conseguiu o aprimoramento físico, que aumenta sua força e agilidade. Yoo-hyun ganhou o poder de criador de marionetes, que lhe permite ver, ouvir e se mover através das marionetes quando fecha os olhos. Quanto a Adam-kyung, já sabíamos que ela tinha teletransporte. Mas na hora do protagonista revelar seu poder, ele mente novamente. Ele pensa que, se contar a verdade, os outros podem ressentir ou sentir inveja dele. Seu plano é revelar seu verdadeiro poder apenas para seus amigos mais antigos, em quem confia incondicionalmente e que seriam capazes de acompanhar seu nível. Sendo completamente ingrato com as pessoas que tentam apoiar ele o tempo todo e que já mostraram que confiam nele, ele mente, dizendo que seu poder é prever ataques. Isso impressiona Yoo-hyun, que pergunta se isso não o torna basicamente intocável. Mas o protagonista nega, dizendo que só pode prever o caminho do ataque do monstro, semelhante a uma imagem residual. Mudando rapidamente de assunto, ele pergunta qual será o próximo passo do grupo. Hyung-jun responde que ainda precisa discutir com o resto do grupo, mas pretende focar em sobreviver enquanto sobe de nível. Com base nas informações que o protagonista lhe deu, ele sabe que é importante desbloquear a loja do sistema na casa de leilões. Depois de completar esse objetivo, ele pretende esmagar aqueles canalhas da gangue da montanha. Naquele momento, Yoo-hyun pergunta pra Ken qual o nível dele. Considerando que ele derrotou sozinho o chefe do tutorial, também deveria conseguir caçar zumbis normais facilmente, por isso ficou curioso. Mas antes mesmo de continuar falando, Hyung-jun o pega numa chave de estrangulamento. Ele e Mi-kyung parecem estar tentando desviar o assunto pra ele. Depois que Yoo-hyun desmaia, o protagonista decide partir, mas primeiro recebe de Hyung-jun uma bolsa com alguns suprimentos e um par de binóculos de plástico. Ele diz que é um agradecimento ao Kang por todas as vezes que o ajudou, e também pergunta se ele já disse por que se separou da esposa. Kang responde que nunca disse porque achava que o motivo era constrangedor, então decide contar a eles. Ele se separou porque tinha medo de perder músculo por causa da comida dela. Na época, ele estava obcecado em não perder músculo, e isso lhe causou vários problemas.
De qualquer forma, o que ele realmente quer dizer é que todos têm coisas que não se sentem confortáveis em contar aos outros, mas sempre que queria dizer algo, podia contar com eles, assim como acabou de fazer com sua história de separação. Ao ouvir isso, o MC sabe que os dois perceberam que ele estava escondendo algo, e mesmo assim não o pressionaram. Ele então decide agarrar o braço de Hyunjun e lhe dizer que um dia a diferença de nível entre eles não será tão grande, que eles ficariam mais fortes à medida que ganhassem experiência, então até lá eles deveriam sobreviver, até o dia em que pudessem andar lado a lado. Depois disso, o protagonista se despede e sai do local. Algum tempo depois, o vemos dentro do portal, limpando a neve. Ele gostaria de continuar cavando sua trincheira, mas com aquele tempo era melhor não. Pensando em tudo o que precisava fazer, decide ir passo a passo. Aproveitando o fato de que os zumbis são diurnos, ele decide se mover naquela noite para pegar alguns fogos de artifício. Quando estava saindo, vê a gangue da montanha aprontando perto de sua casa. Depois que Kim Chiel descobriu que pessoas não despertas se tornavam despertas se sobrevivessem ao tutorial, ele decidiu eliminar o MC o mais rápido possível. O protagonista aparece atrás deles, dizendo que não esperava visitantes. Kim Chiel se assusta e pergunta o que ele estava fazendo fora daquela hora. Kang responde que estava indo buscar fogos de artifício. Já irritado, Kim Chiel pergunta por que naquela hora e o MC responde que era para evitar zumbis. Ele acrescenta que desde que evitasse os esqueletos e os guardiões, poderia se mover com facilidade quando quisesse. Kim Chiel zomba dele, dizendo que aqueles monstros só começam a aparecer no nível 7, e ele estava no nível 5. Mas o protagonista zomba dele de volta, dizendo que mesmo que tivesse feito a lição de casa, ele deveria ter considerado que a informação de Owen Hack poderia estar errada. O delinquente parece confuso, e o MC diz que não precisa entender, mas graças a ele, seus planos mudaram. Ele vai adiar a coleta dos fogos de artifício para invadir a base deles. Quando uma luta estava prestes a começar, todos ouvem um barulho vindo de trás, e quando olham, é um guardião. O protagonista começa a correr, e a gangue o persegue. Quando o que tem poderes de velocidade está se aproximando, ele bate com o rosto no portal invisível e cai no chão. O guardião elimina o primeiro, e um esqueleto aparece logo depois para eliminar o segundo. Com a explosão, Kim Chiel cai no chão. Ele até tenta atacar o guardião, mas é inútil. E com isso, os três são eliminados. De dentro do portal, o MC começa a atirar no guardião. Por causa da queda parecida com ferro, os projéteis de chumbo causam muito menos dano, mas eventualmente a criatura cai. Com o monstro derrotado, ele alcança o nível 12, ganha 20 pontos, e sua habilidade de percepção territorial é fortalecida depois de obtê-la novamente. Pegando a bolsa de Kim Chiel, ele se dirige à base da gangue da montanha. A maioria dos itens lá eram apenas álcool e cigarros. Nada muito útil, mas provavelmente venderiam bem na casa de leilões no futuro. Em Guangali, ele conseguiu os fogos de artifício que queria, e também conseguiu lidar com alguns zumbis adormecidos. Como resultado, vemos que o MC alcançou o nível 14 e já tem 324 pontos acumulados. Depois de organizar todos os novos itens, ele planeja visitar Suyeon, mas uma tempestade o impede. Por 2 dias, tufões começaram a passar pela cidade. Então ele foi forçado a se concentrar no outro mundo. O protagonista finalmente terminou de cavar a vala ao redor da cerca, e a neve derreteu conforme o tempo começou a esquentar novamente. Mesmo assim, o tempo na Terra continuava terrível. Ainda forçado a ficar no outro mundo, Kang decide caçar o urso coruja. Ele se prepara mirando cuidadosamente na cabeça do monstro e acerta um tiro direto, mas não é suficiente para derrubá-lo. Acertando mais 2 tiros, um no ombro e outro na perna. Ele para na frente da criatura. Quando o urso coruja investe contra ele, ele aciona um dos fogos de artifício. O clarão atordou o monstro, e o maior abusador de técnicas de atordoamento está prestes a reivindicar mais uma vítima. Saltando sobre a criatura e sacando uma britadeira, ele finaliza a luta. Como recompensa, ele ganha 25 pontos, a habilidade de movimento silencioso, e alcança o nível 15, ganhando mais 5 slots dimensionais. A habilidade de movimento silencioso reduz todos os sons produzidos pelo usuário. Além de todas as recompensas, o protagonista sabe que as garras do urso coruja podem ser usadas como armas, então ele saca uma motosserra para colher materiais do monstro. Mais tarde, o vemos comendo um peixe frito junto com Dingo. Ele comenta que seu companheiro já está começando a crescer, e que quando isso acontecer, eles poderão lutar juntos ou até mesmo deixá-lo caçar sozinho. Agora alimentado, o protagonista decide verificar a casa de leilões desbloqueada no nível 15. Para surpresa do protagonista, alguém já havia listado um item para leilão, e ao ver os comentários deixados pela pessoa, ele acha que sabe quem é. Quando ele envia uma mensagem, aparece a confirmação. Era Cole Ho-Gong-ju. O protagonista se apresenta como Kimbap Joa, e então Ko Ho-Gong-ju diz que sabia que eles se encontrariam novamente, que vinha esperando por isso o tempo todo. Ele também pergunta se o protagonista está com o presidente, pensando que os panfletos jogados por aviões eram obra dele. Kang diz que passou algumas informações para o governo, mas foi mais como alguns avisos do que qualquer outra coisa. Parecia que alguém com conhecimento sobre o jogo estava por trás do governo, mas não era ele. Ele não tinha interesse em revelar seu poder. Ko Ho-Gong-ju concorda, dizendo que a menos que seja poder de combate, revelar seu próprio poder é basicamente assinar a própria sentença de morte. Logo depois de dizer isso, ele também comenta que acha que está tudo bem revelar o dele, já que os dois acabaram viajando juntos de qualquer forma. O poder de Ko Ho-Gong-ju é ressurreição, e enquanto ele tiver pontos suficientes, pode usar esse poder infinitamente. Seu nível atual é 17, e seu poder também concedeu, como bônus, várias resistências especiais, como resistência física e elemental. Quando ele pergunta qual é o poder do protagonista, ele diz que ainda não pode revelar. Kang diz que na verdade tem dificuldade em confiar nas pessoas, a ponto de nem mesmo contar para pessoas próximas na vida real sobre seus poderes.
Ele diz que não é que não confia em Ko Ho-gong-ju, mas acha que seria melhor encontrá-lo pessoalmente para conversar sobre isso. Ko Ho-gong-ju diz que entende o protagonista e pede para ele verificar a casa de leilões novamente. Quando o protagonista faz isso, vê um anel mágico que aumenta HP e força em 2 pontos. Ele consegue comprá-lo por apenas 10 pontos como um gesto de sinceridade. Lembrando como se encontraram no início do jogo, tudo pelo que passaram e o quão próximos ficaram, o protagonista coloca as garras do urso coruja e um peixe grelhado para leilão. Ko Ho-bong-ju gostava de peixe grelhado e garras de animais, então essa foi uma demonstração de confiança. Ele pergunta se monstros já começaram a aparecer na região do protagonista, ao que ele responde não, que estava relacionado ao seu poder. Finalmente, Kang diz que não se importaria se seu amigo viesse a Busan para visitá-lo, mas que ele deveria usar roupa se fosse fazer isso. Depois que os dois terminam de conversar, vemos Ko Ho-gong-ju terminando o peixe que o protagonista entregou. Nesse exato momento, a tempestade finalmente passou e o sol brilhou novamente. Ele não sabe se foi coincidência, um sinal divino ou até se o amigo que ficou na vida de sobrevivência até o fim, finalmente se tornou um deus. A única coisa que ele sabia era que tinha que ir encontrá-lo. Então o vemos pulando pela janela direto em cima de um zumbi. Ele agarra o zumbi que acabou de esmagar e o usa para derrubar todos os outros ao redor, circulando todo o bairro. Fazendo aquela bagunça absurda, ele percebe que acabou voltando para a frente do seu próprio esconderijo. Foi assim que descobrimos que o maior problema de Ko Ho-gong-ju é ter um senso de direção completamente terrível. 3 dias se passaram desde que os tufões desapareceram. Nesse tempo, o grupo da academia começou a se adaptar gradualmente ao apocalipse. Yoo-hyun, que estava no nível 1, chegou ao nível 5, e seu poder agora funciona a uma distância muito maior. Eles também se mudaram para um lugar mais perto da casa do protagonista, e Kyu-hun começou a namorar Kim Bo-ha. Kyung-jun também conseguiu chegar ao nível 10, desbloqueando a loja do sistema. Sempre que chegavam notícias assim, o MC respondia enviando locais para onde poderiam ir para continuar subindo de nível em segurança. Ele também manteve contato com o nosso exibido, Zoro, mas as respostas eram muito lentas. Só os zumbis sabiam o porquê. É explicado que cada nível a partir do 15 exige o dobro da experiência do nível anterior. Então a partir de então seria extremamente difícil continuar progredindo. Enquanto olhava uma janela de status, o protagonista pensa que não seria impossível alcançar o nível 16 se concentrasse completamente nisso. Mas ele ainda tem muitas outras coisas para fazer. Deixando isso de lado por enquanto, ele entra no portal. Conversando com os Beatles, ele descobre que foram eles que fizeram sua faca de mithril. Sem acreditar na habilidade deles, ele entrega uma moeda, que logo é transformada em uma pequena faca. Vendo a qualidade daquela pequena lâmina, ele pergunta por que a faca de mithril foi feita tão mal, o que deixa os pequeninos devastados. Não entendendo por que de repente eles ficaram tão tristes, ele pediu que desenhassem o que aconteceu. Assim descobrimos que os goblins continuam atacando os besouros e atrapalhando-os. O protagonista pede para marcarem a localização do acampamento dos goblins e diz que em breve eliminará todos desde que continuem trazendo itens para ele. Além disso, pede que façam algo para ele naquele momento, assegurando que a recompensa valerá a pena. O pedido é aceito e logo vemos o MC, algum tempo depois, caçando zumbis junto com o Dingo. Os zumbis já estão mais fortes do que no começo de tudo. Mas mesmo assim, ele continuou abrindo caminho até a casa de Suyeon, até que a etiqueta de durabilidade apareceu em sua bengala. Chegando lá, ele pensa que mesmo que Suyeon não tenha se transformado em zumbi, aquele local o preocupa. Aquele lugar ficava perto de um dos bunkers do meu sonho, e de um dos abrigos temporários do governo. Em outras palavras, era o lugar ideal para lutas constantes entre sobreviventes tentando dominar o local. Depois de escalar as cordas do elevador, o MC chega ao endereço que recebeu e bate na porta. Ouvimos alguém reclamando dizendo que havia avisado que estaria no ponto de encontro na hora certa e que não deveriam ter ido lá enquanto um PK estava solto na área. E quando a viseira da porta é aberta, vemos que quem disse tudo isso foi Su Yuan, que pensou que seria outra pessoa na porta. Ela fica curiosa sobre o motivo dele ter ido até lá, e ele responde que ainda lhe devia pelos remédios que ela lhe deu. Mais importante que isso, ele pergunta sobre o PK que ela mencionou, e com isso, nosso grande amigo pede para ele entrar para que possam conversar melhor. Ela explica que 3 grupos começaram a viver por volta do abrigo temporário do governo. O grupo C, com pelo menos 10 pessoas, sugeriu aos outros 2 grupos que invadissem o abrigo temporário e dividissem os suprimentos entre eles. Quando os 2 grupos recusaram, um PK apareceu e eliminou membros somente dos 2 grupos que recusaram a proposta do grupo C. O protagonista pensa que, julgando pelo tamanho do grupo e pela descrição de Su Yuan, o líder do grupo C é meu sonho e o PK é um dos seus subordinados. Se a suposição estiver correta, o fato de ele ter tentado persuadir os outros grupos indica que deve haver alguma condição ou restrição para usar seu poder de controle mental. O MC simplesmente não entende por que tentar invadir o abrigo temporário naquele momento, já que ele estará aberto para todos no futuro. Confirmando que o único médico que apareceu até agora possui poderes de cura, ele pergunta como tem sido o progresso no ganho de níveis. Ela responde que, embora ganhe alguns pontos ajudando os outros, subir de nível tem sido simplesmente impossível. Isso reforça a hipótese do protagonista de que pessoas espertas que não possuem poderes úteis em combate dificilmente conseguem subir de nível. Com isso em mente, meu sonho provavelmente está interessado no abrigo temporário para obter materiais que o ajudem a resolver isso. Algo que cause dano em área seria ideal para subir de nível rapidamente, e adicionando essa necessidade à dificuldade de manter um grande grupo, o interesse dele começa a fazer sentido. Depois de chegar a essa conclusão, o MC se lembra que Suyeon tinha algum lugar para ir antes de ele chegar. Ele pergunta se ela ia para a fazenda, mas ela nega. Suyeon acha que alguém vai receber uma confissão. Ela admite que todos os membros de seu grupo são idiotas. Embora não sejam pessoas ruins, todos parecem pensar apenas em atos carnais. Logo depois disso, ela pergunta o que Kang pretende fazer naquele momento. Ele responde que vai dar uma olhada no abrigo temporário.
Suyuan imediatamente fica preocupada, mas ele a tranquiliza dizendo que só vai observar, evitando chamar a atenção do grupo C. Ele termina entregando uma pedra luminosa para ela e dizendo que se tudo correr bem, pagará o preço pelos remédios com juros. Enquanto isso, vemos meu sonho e confirmamos que o PK é obra dele. Um dos subordinados informa que o grupo B já começou a mover seus suprimentos após as últimas eliminações. O grupo ainda não parece ter feito movimentos significativos, então eles pretendem eliminar mais membros desse grupo. Como os membros do time se movem separadamente, nem todos estão sendo rastreados. Mas um membro foi encontrado em uma área próxima. E esse membro é Suyeon, que acaba de se tornar o novo alvo do PK. Logo depois disso, também vemos que My Dream está extremamente preocupado com o MC. Mostra-se que mesmo que seus subordinados façam um trabalho sujo, ele não ganha absolutamente nada com isso. Só por ter veneno paralisante mesmo antes do apocalipse começar, ele já tem uma ideia do quão perigoso o protagonista é. Além disso, não ter acesso à casa de leilões pode fazer com que os outros líderes de grupo o menosprezem. Nesse momento, vemos alguns subordinados trazendo zumbis capturados e ele usando um coquetel molotov para acabar com eles. Naquele momento, meu sonho atingiu o nível 9 e usou seu poder para dar novas ordens aos seus subordinados. Eles deveriam descobrir como abrir o abrigo temporário, continuar trazendo zumbis para ele eliminar e descobrir onde o protagonista estava. Mal sabia ele que Kang estava ali, ouvindo tudo de dentro do portal. Enquanto isso, Suyuan realmente estava recebendo uma confissão. Ela repreende o sonhador, dizendo que ele não deveria fazer isso quando um PK está à espreita na área. Ele se justifica dizendo que usou seu poder para confirmar que o PK não estava na área. Mas assim que Suyuan estava prestes a sair, ele sente seu coração começar a bater estranhamente. Isso é um sinal de que há um PK perto deles. Usando seu poder para tentar localizá-lo, o apaixonado diz que o PK já estava bem na frente deles. E como há pelo menos 3 pessoas no mesmo lugar, a barreira se eleva, prendendo todos ali. Suyuan diz para Westa se preparar, enquanto o PK se dirige até eles. O primeiro ataque chega. Ela desvia e ilumina um flash diretamente em seus olhos. Ele fica atordoado. Mas em vez de aproveitar, ela está apenas feliz que funcionou, e imediatamente leva um golpe no estômago. Ela realmente precisa aprender com a protagonista. Toda machucada, ela pede ajuda ao rapaz apaixonado, mas ele já fugiu para tentar salvar a própria pele. Enquanto ela pensa que fez a coisa certa ao largar aquele perdedor, e que agora tudo estava acabado, o verdadeiro herói chega para resolver a situação. Ele chega já bloqueando o ataque que vinha e retribui com um golpe no estômago que nossa pequena curandeira recebeu. Como um perfeito cavalheiro, ele estende a mão para ajudá-la a se levantar, enquanto diz que ainda não era a hora dela. Algum tempo depois, vemos Sojun curando e ouvindo as informações que o MC descobriu espionando o meu sonho. Também vemos que o pequeno apaixonado já bateu as botas. Enquanto isso, o MC diz que graças a todas as vantagens físicas dos PKs, seria impossível vencê-lo naquele momento. Além disso, quando alguém é eliminado e a barreira desaparece, uma parede de zumbis cercando completamente o local bloqueia qualquer rota de fuga. No entanto, há uma brecha para escapar dessa situação. Kang explica que quando aquele barulho alto de batida de coração acontecer novamente e os olhos do PK brilharem, a barreira vai encolher. Nesse momento, aparecerá uma abertura, e Soju Johan deve aproveitar para escapar pela ponte aérea que conecta o prédio ali a outro. Essa oportunidade aparece apenas uma vez, então ele dará o sinal na hora certa. Ela se preocupa com ele, mas ele diz que não há o que fazer. PKs ganham poderes aleatórios, então para evitar variáveis, alguém precisa ficar para trás e segurá-lo. Depois de posicionar Soju Johan, o protagonista espera pelo PK, que chega destruindo a parede. O M se desvia do primeiro ataque e contra-ataca com uma cabeçada do escudo que acerta limpo, mas não faz nada. Provavelmente por causa do efeito de lavagem cerebral do meu sonho, os padrões de movimento do PK são simples. O problema é que, conforme a luta avança, ele fica cada vez mais forte. Kang também não pode matá-lo ali, porque ele faz parte do plano dele para eliminar meu sonho. Depois de um tempo de luta equilibrada com o protagonista desviando e o PK levando golpes, a fase 2 começa, com ele ficando muito mais rápido. Começando a ficar pressionado, o MC tira uma pedra brilhante e a explode nos olhos do PK. Aproveitando o atordoamento, ele começa a correr para ganhar tempo. Suyuan grita, avisando que a barreira está encolhendo, mas ele diz que ainda não é o momento certo. Nesse momento, ele é agarrado pelo PK, que começa a pressioná-lo de novo. Ele continua suportando os ataques com o escudo até que o coração faz o barulho novamente. A transição para a fase 3 começa, e esse é o momento de sinalizar Subion. Ela começa a correr pela ponte enquanto a barreira encolhe e consegue escapar. Enquanto Kang tenta correr para fazer o mesmo, o PK quebra o chão para alcançá-lo. Quando ele está prestes a ser atacado, vemos que ele já estava dentro do portal com uma arma na mão. Ele dispara e então o vemos saindo correndo do portal, cortando a parede de zumbis. Pegando Subion pelo braço, ele começa a correr, dizendo que o PK ainda está vivo e que eles precisam sair dali rápido. No momento em que a barreira desaparecer totalmente, todos os zumbis começarão a persegui-los. Ela o chama para casa, mas ele recusa, dizendo que vão para o abrigo temporário. No momento em que a barreira desaparecer, todos os efeitos negativos dos PKs também desaparecem, e isso deve incluir o controle mental do meu sonho. Levar o PK para o abrigo temporário vai ser o urso coruja perfeito para conseguir curtidas neste vídeo. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo, se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like, obrigado por assistir e até a próxima.